Saudações valentes, tudo bem com vocês? Ih, rapaz, quanto tempo eu não apareço por aqui. A última vez que eu falei com vocês, tinha acabado de correr, salvo engano, e tinha falado que não estava passando um momento assim muito, não estava muito bem, né? E, e daí eu depois não falei mais nada. Mas o que eu tenho a dizer a vocês é que eu fui lá, fiz a prova, né, do CFS2. Antes de fazer a prova, eu tinha gravado uns dois, três vídeos. Teve alguns que eu até cheguei a editar, mas não cheguei a postar aqui no canal. Mas enfim, eu vou falar tudo para vocês o que foi que aconteceu, assim, nesse meio tempo. Mas de antemão, sem muita enrolação, hoje é dia 22. Não, hoje é dia 20 de janeiro de 2026. E ontem, dia 19, saiu a segunda convocação dos excedentes do CFS1. E daí meu nome estava lá. Eu fui convocado para comparecer agora no sábado, dia 24. E, cara, agora são umas 3 e pouco da manhã. Acho que é 3h10, mais ou menos. E eu não tô conseguindo dormir. Então eu resolvi logo gravar esse vídeo aqui para vocês, contando toda a minha trajetória do início, né, até aqui. Então, vamos lá. Então, eu comecei minha trajetória assim com concursos militares em 2023, só que eu vim conhecer os concursos militares em meados de 2021, que foi quando um amigo meu de infância, Samuel, varão de guerra, passou na prova da ESA e foi convocado para fazer o TAF. Daí ele veio falar comigo, olha, eu passei aqui na prova da ESA, chamado para fazer o TAF, daí eu tenho que me preparar, tenho que correr, bora correr junto comigo. Aí eu falei, tá bom, bora. Eu sempre gostei, assim, de praticar esporte, né, de correr, pedalar, fazer musculação, calistenia, tudo. Daí eu fui com ele e daí ele foi me falando, né, ESA é Escola Ciente das Armas, que aí você faz uma prova, daí você estuda 2 anos lá e daí já sai formado sargento, ganhando R$ 5.000. E quando você está estudando, você é pago para estudar. Aí eu, é o quê? Você é pago para estudar? Aí ele falou, você é pago para estudar. Aí ele foi falando, não, aí você faz acampamento, você aprende a dar tiro, você pode aprender a mexer com tanque. Aí na minha cabeça ele falando isso, eu só lembrando, eu fiquei tipo assim, não, então aí você é pago para estudar, você é pago para fazer acampamento, você é pago para dar tiro, você é pago para andar de tanque. Eu fiquei tipo, nossa, como assim? É só você passar numa prova e daí você é pago para estudar e depois ganhar R$ 5.000 por mês, tipo, e é um emprego pro resto da vida. Aí eu fiquei, nossa, tem que fazer isso. Aí ele foi falando, né, sobre a ESA e tal. Aí eu achei, fiquei muito empolgado. Aí quando eu cheguei a casa, rapaz, eu botei lá tudo sobre a ESA. Aí apareceu lá um vídeo do Sargento Caio, né, do militar, esse vídeo clássico, né, falando lá sobre a ESA e tal. Aí apareceu pra mim um vídeo também da SpaceX. Aí o rapaz, SpaceX você ganha, na ESA você ganha 5.000, mas na SpaceX você ganha 8.000, gera um valor maior e você se tornava oficial. Aí eu vi logo um vídeo motivacional, eu vi, quando eu vi aquele vídeo motivacional com a música do T.Y. Collapse, um negócio assim, que é. Eu até esqueci como é a batida assim da música. Eu sei que eu fiquei, nossa, que vídeo massa. Eu tipo, não, eu quero ser oficial do exército agora. Eu vou começar a estudar aqui. Isso eu tava no primeiro ano do ensino médio, porque eu comecei em 2020, só que como teve a pandemia, atrasou um pouquinho, estendeu pelo início ali de 2021, né? E a gente tava tendo aula online. Aí eu falei, rapaz, vou começar a estudar agora, que daí quando eu chegar no quarto ano do ensino médio, porque eu fiz ensino médio junto com técnico no Instituto Federal, aí por isso que são 4 anos. Aí eu falei, não, quando eu chegar no quarto ano lá, eu já vou estar super preparado para essa prova e vou passar de primeira. Aí eu, beleza. Fui lá, pesquisei no YouTube como estudar para SpaceX. Aí apareceu um vídeo esqueci agora, é o Papirante, o Papirando, alguma coisa a ver com papiro, o nome do canal. Aí ele passou logo um material lá no Telegram, né? Não.
Se você é concurseiro e não conhece, não sabe sobre materiais, nunca pegou material no Telegram, você tá estudando errado, não é concurseiro raiz não, viu? Aí ele falou assim, galera, a prova é feita com base em alguns livros, e é desses livros que eles tiram as questões da prova. Aí eu falei, nossa, então tá fácil demais, é só resolver todas as questões dos livros que eles indicam no edital, e daí eu vou pegar uma questão igualzinha na prova e vou passar. Então, nossa, eu fiquei, só, isso é sacada de gênio. Aí eu, beleza, peguei o livro lá, que ele colocou o link, né? Lá dele tá o primeiro livro que eu peguei, Gelson Iese, Matemática. Aí eu fui lá abrir, primeiro assunto, conjuntos. Aí eu, beleza, fui lá lendo, nunca estudei por livro. Na verdade, eu nem sabia estudar, porque eu sempre tive facilidade na escola. Tipo, a prova era, eu estudava à tarde. Aí a prova era 2 horas da tarde, né? 1 hora eu tenho que estar na escola lá. Quando eu acordava 9 horas da manhã, tomava meu cafezinho lá, quando dava 10 horas da manhã, eu olhava lá as anotações que tinha feito, que a professora tinha mandado escrever durante a aula e estudava só aquilo ali, pronto, meia horinha, e chegava na prova eu conseguia tirar 10, tipo, tinha muita facilidade, né? Até na prova, lá no IF também, tipo, tinha muita dificuldade, sempre estudei na véspera, só lia assim e conseguia passar, né? Aí eu tentei lá ver pelo livro, aí eu, rapaz, eu resolvi lá uma questão lá, era a questão 1, aí tinha A, B, C, D. Eu resolvi até a D, depois parei, não, hoje tá mais nada, eu vou dormir aqui, que tava na pandemia, pô, sem aula, especial. Só fazia comer, dormir e treinar. Treinava calistenia lá, né? Aí eu falei, não, quando chegar no quarto ano eu estudo pra prova militar e consigo passar. E eu também não tinha, embora eu tivesse ficado muito animado com a SpaceX e tudo mais, com a ESA, mas depois, com o tempo, fui meio que perdendo, assim, o gosto, assim, tão forte, e meio que fui criando dúvidas, porque eu comecei a ouvir histórias exatamente de acampamento, que tinha que comer olho de porco, tinha que matar coelho, tinha que fazer mil e umas coisas lá, e aí eu falei, rapaz, isso aí não é pra mim não, pra ter que comer a famosa, comer o famoso supão, no equipamento tem uma cabeça lá de galinha desse tamanho que eles botam num copo pra você, aí o rapaz, aí eu não quero não, aí deixa pra lá, deixa essa história de ser pago pra estudar, não vale a pena não, não compensa. Pensei logo assim, né? Aí eu, beleza, passou-se os anos, aí eu fui lá, as aulas presenciais voltaram, e daí eu fui estudando e tal. Chegou o quarto ano do ensino médio, né? Meu último ano. Aí eu falei, rapaz, eu pensei que eu fosse militar, mas tem essa questão dos acampamentos e tal, que eu não sei se eu vou aguentar, a formação militar. E Enem, tipo, não tem nenhum curso em mente, assim, faculdade, eu não tinha nada na minha cabeça. Aí eu falei, rapaz, quer saber? Aí eu fui conversei com meu irmão e tal. Ele falou, rapaz, se eu tivesse essa oportunidade que você tá tendo, de depois fazer prova militar, eu faria, com certeza. Nem que eu tivesse que me agarrar com a onça no meio da floresta amazônica lá. Para você vai fazer uma prova, passou. São 2 anos de formação. Nesses 2 anos você já vai ganhando um dinheirinho. Quando você se forma, já vai ganhando dinheiro legal que dá para começar a vida e você vai ter empregado pro resto da vida e tal. Tipo, isso vale muito a pena. Você tem que fazer. Vou fazer. Aí eu consultei o Senhor também, né, na palavra, busquei a Deus, ele também deu a direção, confirmar isso mesmo, meu filho. E eu também não queria fazer o Enem para entrar na faculdade qualquer e, tipo, depois desistir, né? Não tinha nenhuma preferência, beleza. Aí eu peguei e fiz a minha primeira. Aí eu assinei o curso preparatório, né? Foi o Estratégia Militares. E daí, a primeira prova militar que eu fiz foi essa daqui, que foi o CFS1. Aí você pode perguntar, como assim? Como é que você tá estudando para a ESA e fez uma prova da EA? Porque todo mundo falava que a prova da ESA e da EA são iguaizinhas, só muda que a EA é para aeronáutica, sargento de aeronáutica, e a ESA é para sargento do exército. Aí, para ganhar experiência, né, eu fiz a prova da EA. E, cara, quando... eu confesso a vocês que a minha ideia era assim, eu estudava no IF em outra cidade, fica a 50 quilômetros da minha casa. Aí eu acordava 5 e pouco ali da manhã, aí pegava o ônibus 6 horas, e daí acabava a aula lá meio-dia. Daí eu voltava cansadão, tipo, nunca me acostumei a acordar cedo lá, né? Enfim. Aí eu chegava a casa à tarde, eu tirava a tarde, aí eu almoçava, né? Tirava um cochilo, sempre tirava um cochilo.
Aí acordava às 3 horas da tarde e tirava a tarde para fazer as coisas do IF, né, do ensino médio. Questão de TCC, essas coisas, tinha que fazer lá um bocado de coisa. Aí quando era à noite eu ia para a igreja, e quando chegava da igreja é que eu ia estudar para concurso militar, né? Eu só tirava a parte da noite, que eu chegava tipo umas 8 e alguma coisa. Aí ficava das 8 até umas 11 horas estudando para concurso militar. Mas aí foi só no início. Depois eu não consegui conciliar, né? Daí eu tentei gasear aula, gaseei muita aula no IF lá para estudar para concurso militar. Aí eu gaseava aula, ia para a biblioteca estudar. Enfim, fui tentando levar do meu jeito lá, mas não consegui estudar muito bem, né? Porque eu também não tinha um hábito de estudar muito, assim como eu falei para vocês. Eu nunca precisei estudar, sempre era nota boa e tal, não sentia, como é que se diz, a necessidade, entendeu? Aí, enfim, fui fazer essa prova da EA sem saber nada, assim. Eu cheguei lá, eu pensava que eu sabia alguma coisa, assim, de matemática, de português, mas nada a ver, velho. Porque lá o professor de português ensinava voltado mais pro Enem. E aqui na EA é um português mais gramatical, né? Tipo, as regras e tudo mais, e a gente não tinha muita aula disso. Então vamos lá, vou falar aqui minhas notas. Português, que eu achava que eu ia ir melhorzinho, eu acertei 8 de 24. Aí. Ah, não, tá aqui. Na verdade, foi 7. Olha, eu roubando uma questão aqui, ó. Acertei 7 de 24. Inglês, acertei 15 de 24, olha aí, ó. Inglês, pelo menos, foi uma nota considerável, né? Matemática, acertei 9 de 24. Eu começava a questão e não conseguia terminar, não conseguia desenvolver. E física, cara, física eu só sabia uma, que era a de notação científica lá. Porque notação científica eu tinha visto, eu lembrei. Mas o resto, assim, tipo, sinceramente, eu caguei pra física no ensino médio. Aí pagou online e eu, tipo, não aprendi nada lá. Mas foi porque eu não quis, não é porque o professor não quis ensinar. Que o ensino foi muito bom no ensino médio, mas eu não aproveitei. Aí eu acertei 9 de 24. Eu só acertei a de notação científica, mesmo consciente, o resto foi tudo chute. Daí no total, né, eu acertei 40 das 96 e fiquei com média 4,16666 lá. Aí, esse primeiro resultado, eu até tinha falado pro meu irmão que ele que tinha mais incentivado, né, a fazer concurso militar. Ele até, inclusive, começou a pagar, ele que comprou o curso preparatório, né, para estudar. Não, eu vou pagar aqui para você e você vai me pagar depois, quando se formar. Eu, tá bom, tá certo, pode confiar. Aí, quando eu liguei para ele falando do resultado, e ele era o que mais acreditava. Falava assim, não vai conseguir, você é inteligente, sei o quê. Aí eu, tá certo. Aí quando eu liguei pra ele fazer o resultado, ele falou, mas rapaz, como é que pode? Você é muito burro. Tipo isso assim, mas não falou isso não, tipo assim, você é muito burro. Mas o jeito assim que ele falou, ficou muito decepcionado, assim, que eu esperava mais, né? Acertou nem metade, não sei o quê. Aí eu falei, calma, meu filho, é a primeira prova, eu fiz só por experiência. Mas realmente, porque todo mundo tinha assim, não, o Zé Tevaldo é muito inteligente, sei o que, aí tirar uma nota dessa assim, né, realmente foi complicado. Mas aí passou, né? Aí tem até riscado aqui ela atrás também. Tentei rabiscar alguma coisa, mas enfim, foi isso. Aí foi a primeira prova da EA. Aí eu fui fazer a prova que eu tava focando mesmo, que era a ESA, né? Que no 2023, né, eu tava focando na ESA. E daí na ESA eu acertei, vamos aqui para os meus acertos, né? Em português eu fiz 11 de 14, foi uma nota boa, né? 11 de 14 em português. Matemática 7 de 14, foi a metade. História e geografia 6 de 12, que é junto, né? São 6 questões de história e 6 questões de geografia, mas aqui o resultado sai junto, 6 de 12. E inglês foi uma decepção, boy. Eu pensava que eu ia muito bem, porque foi o que eu tinha ido melhor na EA, 15 de 24, é quando eu cheguei lá, inglês já ESA 4 de 10. Eu fiquei, nossa, decepcionado. E no total eu fiquei com 28 de 50. E tipo, essa prova não tava difícil. E eu percebi isso. Eu vi assim a prova, rapaz, dava pra tipo assim, eu vi que se eu estudasse mais, focado ali, sem o IF ali me atrapalhar, eu ia conseguir, entendeu? Mas enfim, aí o que foi que eu. Assim, aí eu ainda fiz a prova do Enem nesse mesmo ano, né, 2023, que foi. Aí aqui eu tenho no primeiro dia eu fiz aqui a prova do Enem.
E tá aqui a prova da ESA 2023. No primeiro dia eu fiz 55 de 90, eu não estudava para o Enem, eu só fui fazendo mesmo lá o conhecimento que eu tinha. E no segundo dia eu fiz 39 de 90. Eu fui muito mal em ciências da natureza, fui relativamente bem em matemática e redação. Em matemática eu acertei, eu acho que eu fiz 720 pontos e na redação foi 760. Eu sei que para quem estuda pro Enem isso é uma nota tão boa, né? Principalmente da redação, que nota boa na redação é 900 para lá, mas foi uma nota considerável, né? E daí foi isso, aí eu não me inscrevi para nenhuma faculdade com essa nota aqui do Enem, eu não usei ela porque eu não queria, né? Entrar em faculdade, mesmo assim não ia dar. No total eu fiquei com 94 de 180, isso deu uma média de 500 e pouco. E daí eu já estava decidido assim, eu estava terminando, aí, não, calma, é... eu atrapalhei todinho agora. Isso aqui foi 2023. Eu tava confundindo aqui. Aí eu terminei aqui, fiz a prova da EA, primeira, fiz a prova da ESA e fiz as duas provas do Enem. Espera aí. Sim, no final ainda fiz a prova dos Correios também. Foi. E, cara, esse concurso dos Correios, assim, a prova veio muito fácil. Muito, muito fácil mesmo. Eu acertei 54 de 60 no geral. Eu não vou falar detalhado assim porque não vale a pena. Eu lembro que eu tinha gabaritado matemática, foi 10 de 10. Só que vocês acreditam que não chamou ninguém, pô? Tipo, eu meio que passei nessa prova aí dos Correios, só que eu com essa nota, 54 de 60, fiquei em 200 e pouco, sendo que só eram 20 vagas pro meu estado, tipo, enfim. O meu amigo ele fez 59 de 60 e não foi chamado até hoje. Isso aí aconteceu no final de 2023. Salvo engano. Não, foi final de 2024, eu tô confundindo. Mas enfim, então em 2023 eu fiz só a primeira prova da EA, fiz a prova da ESA e a prova do Enem. E daí, quando chegou no final do ano, eu pensei assim, não, eu vou focar aqui no ensino médio, terminar aqui o meu curso, né? Eu fiz eletrotécnica. E daí eu ainda continuei estudando só inglês. Tipo assim, eu foquei em inglês, porque eu fiquei enraivado ali, fiquei perturbado assim, rapaz, porque eu fui mal assim em inglês, só que eu sei que eu consigo ser melhor e tal. Aí eu peguei e foquei em inglês. E daí eu falei, não, 2024 vou estar livre ali do IF, né, do ensino médio, vou poder só estudar para concurso militar. Mas aí continuei focando na ESA. Só que aí eu comecei a dar uma atençãozinha melhor, assim, pra ela, né? Comecei a meio que namorar ela, assim, tipo, rapaz, a provinha também bacana, assim, se eu passar, eu vou pra lá. Aí, quando foi isso de janeiro até abril, eu não tava estudando física, tava mais pra essa mesmo. Aí, quando foi em abril, eu, rapaz, eu vou começar a estudar física. Aí eu comecei a pegar do zero, comprei o curso do professor Davi Oliveira. E isso tinha renovado também com estratégia, né? Aí lá com o curso do professor Davi Oliveira, cara, porque como professor do estratégia eu não tava conseguindo pegar, né? Que é o Fulcone. Não tava conseguindo entrar de jeito nenhum. A parte de vetores, pô, de física, o início. Não tava conseguindo entender. Aí eu vi que com as aulas gratuitas do professor Davi Oliveira, eu tava conseguindo entender muito bem e acertar as questões. Rapaz, eu vou comprar o curso dele. Que ele tem só o curso de física só para EA. Aí eu comprei e, tipo, a prova ia ser em junho, mas foi adiada para julho por causa da situação no Rio Grande do Sul, das enchentes. E daí, nesse meio tempo, né, abril, eu comprei no final de abril, eu lembro, dia 29. Aí, ó, maio, junho, julho, praticamente 3 meses ali, 2 meses e meio, porque fui na metade de abril a prova. Eu peguei física do zero, e daí, quando eu vi que tava chegando muito perto da prova, aí eu fui tentando pegar os assuntos que mais caíam, né? E daí, eu fiz o CFS1, que daí eu tirei, vamos lá para as minhas notas, né? Em português eu fiz 16 de 24, olha aí, já melhorou, foi de 7 para 16. Em inglês eu fiz 19 de 24, glória a Deus, né? Eu tinha estudado bastante inglês no final de 2023 e, tipo,
consegui melhorar. Matemática eu fiz 13 de 24. Antes eu tinha feito 9, aí fui para 13, né? Assim, mais ou menos. E física eu fiz 11 de 24. Cara, eu saí do zero ali de física em 3 meses e quase consegui pegar a média. Eu fiquei muito feliz, embora eu não tenha feito média, mas tendo em vista o meu caso ali, né, que eu tava pegando física do zero e anulou, é claro que também anulou 3 questões, né? Então eu consegui pegar essas 3 questões, mas enfim, consegui evoluir em física de certa forma. Daí eu fiquei com 59 de 96 e média 6,1458. Não fiquei reprovado, né? Porque não consegui fazer média em física. Aí beleza. Fui fazer a prova da ESA e foi a prova assim que a galera achou muito difícil. A parte de matemática foi quando eles pegaram muito pesado em matemática. Daí eu acertei 6 de 14 em matemática, 7 de 14 em português, 8 de 12 em história e geografia e 7 de 10 em inglês. Graças a Deus eu consegui ir bem de novo ali em inglês e fiquei com 28 de 50. Sendo que, tipo, um dos últimos a ser chamado, eu conheci ele, né, que é da minha igreja, ele tirou 30, fez 30 certo. Então, se eu tivesse acertado mais duas, teoricamente, né, eu meio que seria chamado lá. Mas graças a Deus que eu não fui, né? Deus sabe todas as coisas. Porque depois eu percebi que eu não queria, cara, o exército. Eu queria mesmo era a aeronáutica. E o pastor até vinha falando comigo, rapaz, o pastor é formado, passou pela ESA, né? Saiu como capitão do exército e ele falava para eu fazer a EA, ele falava que era melhor. Aí eu, tá certo, né? Eu mal tinha muito medo de física, mas aí quando eu vi que era possível, né? Conseguir, tipo, progredir em física, claro que Deus, né, me deu capacidade, mas também, graças a Deus, o curso lá do professor Davi Oliveira, rapaz, vou focar na EA. Aí depois dessa prova da ESA, eu ainda fiz a prova dos Correios, que eu falei para vocês, já acertei 54 de 60. E daí, meio que, não, agora eu vou focar na EA mesmo. Aí, pronto, eu fiz o CFS2. Tá aqui. Eita, a gata ali chorando. Aí no CFS2, em 2024, foi a primeira prova que eu consegui ser aprovado. Eu consegui fazer média em todas as disciplinas, né? Então, em português, eu fiz 12 de 24, foi no limite. Em inglês, eu fiz 21 de 24. Primeira vez que consegui fazer mais de 20 pontos, né? Em uma disciplina. Matemática, 14 de 24, tipo, evoluiu pouco, né? Só um ponto de diferença em comparação com o anterior. E física eu fiz 16 de 24. Eu fiquei, nossa, eu fiz 16 de 24 em física, que eu achava, tipo, impossível de aprender. Rapaz, aí eu me animei muito, né, com essa prova, com esse resultado. Fiquei com média 6,5625 e na colocação 792, só que eles chamaram até 600 e pouco, ou foi 500 e pouco, enfim, eu não fui chamado para fazer as etapas já. Mas de qualquer forma eu já tinha ficado muito feliz ali e tipo, tinha tido a certeza que não, realmente a EAL tem mais chances de entrar. Porque depois da ESA eu comecei primeiro a me desanimar por causa do exército e depois por causa do nível da prova, né, da ESA também, que tava um absurdo ali a parte de matemática. Aí beleza, né? Aí eu falei, pronto, 2025 eu vou estudar só para EA. Só para EA. Não vou mais estudar para ESA. E daí eu vi que tipo, o curso de estratégia estava muito caro e eu já não estava mais com dinheiro assim, né, para ficar pagando e tal. Eu falei, não, eu vou estudar só com material do YouTube. E daí foi quando eu gravei um primeiro vídeo, né, para cá, pro canal, falando do meu resultado dessa prova do CFS2. E aí cara, eu vi que não ia dar certo não. Eu estudar só com o YouTube. Aí eu ainda tinha, acho que ia acabar a assinatura lá do curso do Davi Oliveira, ainda tinha até abril. Aí eu fiquei estudando muito física mesmo, bem bastante física, mas aí acabei assinando um curso, a Brasil, só que por causa do valor dele, né, que era bem barato, mas depois eu não gostei tanto não, assim, eu acho que não valeu muito a pena, mas pelo menos me deu um norte ali da ordem do que estudar, assim, mas aí
quando foi. Só que aí eu, tipo, tava sentindo muita falta, assim, de questões, de simulados, que lá tem poucos, pouquíssimos mesmo. Mas nesse meio tempo aí eu conheci, quando eu tava pesquisando material, né, no YouTube, porque o curso que eu tinha comprado não tava suprindo, né, minhas necessidades aí de estudos, eu conheci o projeto especialista. No, eu vi que eles tinham uma live lá que durou tipo 7 horas. Eu, rapaz, como é que pode o cara 7 horas dando aula, os professores lá? Aí eu fui lá, cliquei, comecei a assistir, aí eu comecei a gostar. Aí eu vi que eles tinham lançado, né, um evento Preparear, e daí eles colocavam listas e colocavam um simulado. Aí eu, rapaz, achei muito bom, tipo, e o simulado assim bem parecido com a prova da EA, não era nem no nível muito acima como o simulado do estratégia, nem muito abaixo como o do curso que eu tinha comprado. Era tipo realmente no nível excelente para você treinar para a prova da EA. Aí eu falei, rapaz, se não der certo nessa prova, nesse CFS1 da EA, eu vou assinar esse curso, projeto especialista. E nesse meu tempo eu também tinha assinado a mentoria do Você Sargento, só que durou 3 dias assim, eu cancelei porque eu vi que era muito mais voltado para ESA do que para EA, principalmente a parte de matemática, que, tipo, ele colocava muita questão com o problema assim contextualizado, que era como a ESA estava acostumando a cobrar, só que a não tinha essa pegada, a prova de matemática da EA é bem mais direta, entendeu? Aí eu vi que ia mais me atrapalhar do que ajudar, porque não era focado na EA. E daí, né, eu assisti a live lá do primeiro especialista, acompanhei tudo, preparei, gostei bastante, tipo, eu acho que meio que salvou minha preparação ali, o projeto especialista nesse evento. Daí eu fui fazer a prova, CFS1 aqui, e vamos lá, né, pro meu resultado. Em português, eu fiz 16 de 24, em inglês, 15 de 24, tipo, deu uma caída muito grande. Na última eu tinha feito 21, nessa eu fiz 15. Matemática eu fiz 21 de 24, foi o que eu melhorei, né, meio que compensou a falta ali em inglês. E em física eu mantive os 16 de 24. Daí eu fiquei com 68 de 96. Fiquei na colocação 530 e foi a primeira vez que eu fui chamado para fazer as etapas. Fiquei com média 7,0833. E daí eu, caraca, tipo, primeira vez indo fazer as etapas, aí fui bater lá em Recife, porque eu sou do Rio Grande do Norte, né, faz as etapas em Recife. Aí fui pra lá, conheci uma galera muito boa, inclusive queria mandar já um abraço ali, né, pro Juan, que agora entrou, né, na CFS1, ele foi chamado na primeira lista de convocação dos excedentes, e o Andrei, cara, o Andrei, ele passou na F1, tem que respeitar o homem, aí tá lá na F1 no Ciaba, e daí conheci outras pessoas também lá, o pessoal de Natal, o pessoal de Recife mesmo, o Jonas lá de Alagoas, pessoas assim, muito boas, assim, você vê que meio que você se identifica, entendeu? Quando é todo mundo ali passando meio que a mesma coisa, tipo, já vem tentando várias vezes. Foi uma experiência, assim, única, fazer as etapas lá. E daí, no início, eu, tipo, o professor tinha falado assim, rapaz, vai entrar, a última entrada vai estar na faixa dos 290, 300 e pouco no máximo. 530 tá muito longe, mas vai fazer as etapas só para você ganhar experiência. E daí eu fui com essa mentalidade, mas eu tinha esperança ainda, tipo assim, rapaz, mas imagina aí se eu consigo entrar. Aí eu fui fazer as etapas com essa mentalidade, tipo, ia fazer só para ganhar experiência, porque nem ia dar para chegar. Mas daí Deus começou a operar, tipo, na concentração intermediária, o povo tudo falando, rapaz, faltou muita gente, isso nunca aconteceu antes assim, de faltar tanta gente assim. E, e daí foi passando as etapas, aí veio o TAF. Aí depois do TAF, o mais surpreendente foi na concentração final, que tipo, no verde, tipo, numa uma edição anterior, na concentração final tinha faltado 5 pessoas. Nesse agora, no CFS1, faltaram 60 e poucas pessoas, tipo, mais de 10 vezes o número, né? 12 vezes um número maior, tipo, muita gente mesmo. E daí eles aumentaram o número de vagas no CFS1, ou seja, era Deus mesmo movendo todas as coisas, operando ali um milagre e eu orando. E Deus foi operando. E quando foi.
agora, né, dia 19 de janeiro de 2026, conhecido como ontem, na data que eu tô gravando esse vídeo, saiu a segunda lista de convocação, chamando os excedentes, porque quando lançou a primeira, aí faltou 20 e poucas pessoas. E daí chamaram, né? Fizeram a segunda convocação e graças a Deus eu tava lá meu nome. O último a ser chamado tava em 570 e pouco, quase 600, né? Então eu fiquei ali entre os últimos, o mais importante é que eu fui chamado. E daí hoje é terça-feira, né? Eu vou estar viajando na quarta pra lá. E, cara, tô assim, já chorei bastante, né? Assim, principalmente quando vi minha mãe chorando, também minha namorada chorando, caraca, realmente tá acontecendo, tipo, nossa. Mas enfim. E continuando, né? Mas, tipo, depois da prova lá do CFS1, como eu falei pra vocês, pela minha nota, eu achava que não tinha dado certo. Aí eu continuei estudando, assinei o curso de projeto especialista e continuei estudando com eles. E daí eu fiz a prova do branco, né, que é o CFS2, e daí eu vou falar aqui minhas notas para vocês. Sendo que antes de fazer a prova do branco, né, eu fiz a prova do Enem também. Porque daí eu tava pensando assim, rapaz, já é o meu terceiro ano, se der errado assim a EA, eu vou entrar para uma faculdade e continuar estudando para EA. Por isso aí eu fiz a prova do Enem, né? E daí dessa vez eu tinha um curso em mente, pensei em engenharia mecânica, porque tem a ver, eu pensei em fazer BMA, né, na EA, aí meio que tem um pouco a ver, né? Aí eu já ia vendo se eu realmente gostava da área e tal, então eu pensei em CIT, né, ciência e tecnologia, porque além da minha namorada fazer esse curso, é um curso assim que você consegue, né, emprego assim relativamente rápido na área de tecnologia. A área de tecnologia é muito boa em si. Aí no Enem eu fiz 47 de 90 no segundo dia e 55 de 90 no primeiro dia. Eu fui melhor em matemática, fiquei com 744 e na redação, que eu fiquei com 800. O resto eu tirei 500 e pouco. Só teve um lá que eu tirei 603, eu acho que foi linguagens ou foi humanas, não sei. Sei que no total eu fiquei com 102 de 180 e eu vi que eu fiquei com a média de 650 e pouco, aí dava realmente para o curso de CIT, né? Inclusive ainda está aberta as inscrições para o SISU, acho que eu vou fazer só por desencargo de consciência, né? Deixar ele como segurança lá. E daí eu fui fazer, né, a prova do branco, falar aqui para vocês minhas notas. Em português eu tirei 16 de 24, em inglês 19 de 24, matemática 24 de 24, glória a Deus, gabaritei. E física fiz 19 de 24. Realmente a parte de matemática e física veio mais fácil, né? Todo mundo falando isso, eu também achei. Fiquei com média 8,1250 e fiquei na posição 360. Daí no CFS2 veio mais vagas, né? 173 para ampla. E eu fiquei na colocação melhor, ou seja, eu tinha mais chances ainda, né, de conseguir do que no CFS1. Sim, eu fiquei com 78 de 96 acertos. Eu já tinha feito até a panorâmica, tá até aqui. O resultado eu peguei hoje, o resultado. Até aqui, ó, papel lá. Mas enfim, fiz o toque psicológico também, mas ainda vai ser o resultado. Que eu tava esperando, assim, sabia que poderia ser chamado no CFS1, mas não era certeza, né? Então, para garantir, eu fui fazendo os exames lá pro CFS2. Mas então é isso a minha história de papiro, 3 anos aí estudando. Cara, eu tô fazendo esse vídeo porque eu não tô conseguindo dormir. São 3 da manhã, 3h30, e eu aqui falando. E daí, mais tarde, né, vou comprar o enxoval, tentar gravar alguma coisa aí pra vocês. Então, é isso. O que eu tenho a dizer, cara, é o seguinte, pra galera que ainda vai continuar a batalha, né, estudando. Eu até anotei aqui um,
que eu tenho um caderninho que eu costumo anotar as coisas, né? E as coisas que eu acho interessante. Aqui, ó. É uma frase de um jornalista dinamarquês chamado Jacob Riis. Diz assim: quando nada parece dar certo, verei o cortador de pedras martelando sua rocha talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na 100ª primeira martelada, a pedra se abre em duas. E eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. Então, o que é que isso quer dizer, né? Muitas das vezes a gente se esforça, e daí espera um resultado e o resultado não vem. E daí a gente fica meio frustrado, né? Porque, tipo, rapaz, como é que pode? Eu dei meu melhor, me esforcei e não deu certo. Mas é a martelada. É a 100ª martelada ali. Talvez na próxima seja a 100ª primeira. É aqui a pedra realmente vai se abrir. E quando vier essa próxima e que realmente dê certo, você vai saber que não foi aquela vez que você estudou ali, se dedicou e foi o que fez a pedra se abrir, você conseguir passar, né, as coisas darem certo. Mas foi todas as outras vezes, todas as outras horas que você ficou ali em seu quarto estudando, que você tentou resolver a questão até conseguir, quebrou a cabeça. Tipo, tudo aquilo que você está fazendo agora, todo o seu esforço, ele está sendo contado, ele tá valendo algo, né? E vai, tipo, contribuir para você alcançar sua vitória no futuro. Então, às vezes a gente nem imagina, mas às vezes a gente tá bem próximo de conseguir. E é só manter a constância que a gente consegue, né? Foi até algo que aconteceu comigo no ano passado, né, nos 25. Depois da prova do CFS1, eu, eu tipo, continuei tipo, motivado, ainda mais com um curso para especialista muito bom, tipo, sem dúvidas, desses cursos todos que eu usei, ele foi o melhor, assim, disparado. E daí, quando chegou, tipo, agosto, setembro, eu comecei a desanimar, tipo, não estava conseguindo estudar direito, mas eu sempre mantive a constância. Mesmo eu não conseguindo estudar direito, mesmo estudando pouco relativamente quanto eu tinha estudado no anterior, em 2024 foi o ano que eu mais estudei na minha vida, sem dúvidas, embora eu não tenha conseguido passar, né, nele, mas com certeza foi o ano que eu estudei mais. Eu estudava tipo 7, 5 horas em média. E, tipo, nesse ano eu tava estudando 3, 2, depois do CFS1, né? Mas eu mantive a constância. Então, acho que isso daí foi essencial. É claro que todos os créditos aqui eu dou para Deus, né? Porque se eu conseguir estudar, chegar lá fazer a prova, foi porque ele me sustentou até aqui. E ele moveu todas as coisas, né? Para que o resultado que eu obtive agora venha a ser possível, né? Então, toda a honra seja dada a ele. Mas é isso. O que eu tenho a dizer é isso. Você manter a constância, é, confiar em Deus, confiar em si também e nunca parar de caminhar. Então, é isso.